caso é que o processo da Zambelli, do processo que foi gerado por ela ter apontado a arma a um civil durante a eleição, um transeunte, a um jornalista, na Inclusive, realidade. no último dia da eleição. No último dia da eleição, brilhante, Uma estratégia. Uma estratégia no mínimo peculiar, né, o Cavaleiros? Né, de apoio ao presidente. Nesses últimos dias a gente tá vendo o quão inteligente e capacitados são o Bolsonaro e os bolsonaristas. Assim. É uma coisa atrás da outra. Mas o que ocorreu? Ocorreu que o caso dela foi para o STF. E aí o STF precisava julgar se o caso dela, se ela vai se tornar ré no STF ou na Justiça Comum. Porque ré ela vai se tornar. E no STF as chances dela são menores do que na Justiça Comum. Portanto, nós formamos maioria. Aí, ó. Nós brasileiros formamos maioria. Nós é um pouco forçoso, né? O STF formou maioria. Não é porque você é o ministro, né, que você pode se considerar. O STF formou maioria para tornar ela por porte ilegal de arma de fogo durante este caso. Inclusive isso com o voto do André Mendonça, né? Voto do André Mendonça, que a gente mandou completamente na íntegra lá no Clube MBL. Parará. Desce um pouquinho, vamos ler os bastidores dessa notícia, tentar... Assim. Tá bom, a maioria for... Pam, 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 pam. O que houve ali? Será que nossos espectadores viram isso ou foi só a gente que viu esse Não, perfil de acho retorno? que eles viram, deixa eu ver aqui. O que houve? Eu não A vi. nova técnica de retorno aqui do MBL, na qual a tela treme múltiplas e múltiplas vezes. Vai dar convulsão na galera, não pode. Mas muito bem, formada a maioria de 6-1, que significa que já a partir do próximo voto, o caso pode ser dado como concluído, no sentido de que ela será julgada, aí será julgamento no STF, e é claro, as próximas votações de todos os ministros vão ocorrer, então como todos os processos no STF, isso é um pouco longo, mas já está estabelecido que ela vai enfrentar uma longa e tortuosa batalha ali, que pode resultar aí numa ação penal. E veja só, se ela for condenada por uma ação penal, ela perde os direitos políticos. Uhum. Assim como qualquer outro político condenado numa ação penal em tribunal superior, transitado julgado, deixará de ter a possibilidade de ser candidato em futuras eleições. O que para uma candidata como Zambelli é muito importante. A verdade, eu até estava comentando hoje no Expresso, tá acontecendo que estão fazendo um cerco não só no Bolsonaro, mas em volta de todo o clã Bolsonaro, né? De todas as pessoas que vieram nessa leva. E eu tava comentando hoje, queria saber se você concorda, que quem tá fazendo isso, porque assim, foi o que eu disse hoje foi o que eu disse hoje no Expresso. Você pergunta pra qualquer bolsonarista e pergunta o que tá acontecendo, vão falar que o PT, junto com Alexandre de Moraes, que pra eles é tudo a mesma coisa, e junto com qualquer outra persona política, persona jurídica, tá indo pra cima do Bolsonaro, junto com os globalistas, com o Partido Comunista Chinês, e aí vai indo nos graus de loucura aí. Mas, na minha opinião, o que tá acontecendo é que quem tá realmente atacando o Bolsonaro é o poder instituído que tá fazendo uma contraofensiva. E que poder instituído é esse? É a galera do Pacto de 88. E que tem sob seu principal expoente, a ponta de lança, o Alexandre de Moraes, que foi quem foi nomeado pela galera do Pacto de 88 para botar ordem no negócio. Falaram, tem uma galerinha aí atacando a gente, uma galerinha aí tentando ocupar nosso espaço. E aí eles botaram o Alexandre de Moraes, irmão, vai lá e resolve isso aí. E eles estão fechando o cerco em volta do clã Bolsonaro. Eles tentaram... A última ofensiva desse clã foi no 8 de janeiro. Não conseguiram. O Alexandre de Moraes se defendeu. Não à toa teve a questão lá do Silvinei Vasquez na própria eleição, inclusive. Tentou bloquear lá a galera nos ônibus. O próprio Alexandre de Moraes chamou ele, falou e ameaçou prender ele se ele continuasse a fazer o que ele estava fazendo. E, enfim, conseguiram se defender e agora tá tendo a contraofensiva dessa mesma galera. Bem, vendo retrospectivamente, a ascensão do Alexandre de Moraes, né, que anteriormente foi secretário de Segurança de São Paulo, no governo de Alckmin, que hoje, veja só, né, é o vice-presidente da República, quem diria? E... Imperador? Pois, desculpa, eu tô procurando um exorcista aqui pra resolver aquela piscada. Tá bom. E veja...
Depois que ele se tornou ministro do STF, indicado por quem não? Temer. Temer que fez a indicação. Ele tomou uma posição, assim, como é que eu posso dizer? Ele não tinha grandes aliados institucionais, que o Temer saiu da presidência com baixa popularidade, sem um grande arcabouço ali de posição no Congresso, e o Alckmin deu uma revertida 360 e foi virar vice do PT. Sim. E como talvez ele fosse mais novo, membro do STF, à época, me pareceu a todos a pessoa ideal para entrar em confronto. Ele não estava ligado à esquerda, não estava ligado necessariamente à direita, ele era o sujeito que poderia tomar a frente desses casos. E ele conseguiu convencer o resto do STF a ir à frente com as medidas unilaterais dele, ir à frente com as medidas que a gente nunca tinha visto no Brasil antes, um ministro do STF que fosse tão virulento no seu combate contra os adversários. E houve da parte do STF uma enorme, como é que eu posso dizer, passar de pano, uma aceitação com coisas que eram muito incomuns a decisões anteriores do STF. E agora que essa circunstância já mais se estabeleceu, digamos assim, já está assentada, eu acho que essa não é correto chamar de perseguição, mas esses processos contra o Bolsonaro devem encerrar esta fase do STF. Eu acredito que depois que o Alexandre de Moraes tiver, digamos assim, a vingança da institucionalidade culminada sobre o Bolsonaro, provavelmente o STF vai voltar a ter um poder menor no equilíbrio de poderes institucional da República. Mas assim, aí eu acho que um outro poder, um outro grupo de poder que agora está se reorganizando, porque estava fora, que é o PT, que são projetos antagônicos, aí ele vai começar a se reorganizar para começar a ofensiva deles também. E aí talvez o STF volte a se fortalecer. Eu não sei, porque veja só, este governo Lula terá muitas indicações de ministros do STF. Sim. E ele já indicou a maior parte dos ministros do STF, porque o PT já teve 3 mandatos aí, né? Teve Lula 1, Lula 2 e Dilma, 3 mandatos seguidos. Sim. Aí houve uma breve interrupção, que foi Temer, Bolsonaro. Bolsonaro não se reelegeu, Lula de volta ao poder, com alguma chance aí de o PT eleger um sucessor. Portanto, o PT, né, ele é o principal organismo político do Brasil, no sentido de o que governou por mais tempo, que tem mais raízes e que está melhor colocado. Eu acho que ao final desse governo petista, no começo do próximo, a maioria do STF já vai ser absolutamente petista. E como você viu, o Lula faz escolhas muito especiais para os ministros do STF dele. É tipo o advogado pessoal dele, o sujeito que o defendia em causas anteriores, o sujeito que defendia o partido do PT em causas anteriores, como no caso de Dias Toffoli. Assim, ele coloca os aliados mais de primeira ordem possível no STF. Ele não faz nenhuma concessão política no sentido de escolher seus ministros. Nenhuma concessão política. Para ele parece ser inegociável a garantia do STF. Até porque ele sabe muito bem que o STF é que julga os políticos, isso, então é absolutamente necessário. E eu acho que tendo esse governo indo até o fim e buscando uma reeleição, as chances são de que o STF se torne cada vez mais petista e muito mais petista. Se torne uma organização assim com um viés claríssimo, muito mais claro do que hoje, em que ainda existe algumas oposições ali, devido a indicações antigas lá do FHC que ainda imperam, devido a indicações recentes. E aí, nesse jogo complicado, talvez o Alexandre de Moraes se torne uma figura muito relevante ainda, porque ele vai ser um dos pouquíssimos ministros a não ter sido indicado pelo PT. Não queria nem falar nada, mas talvez um aliado possível. É um aliado possível, mas também é um sujeito da onde pode vir os problemas. Porque lembrando, ele nunca teve laços anteriores com o PT. Ele era um membro do PSDB. Não, ele é MDB, ele é o indicado do Temer. Pra mim, ele é a ponta de lança dessa galera. Sabe? E talvez seja a pessoa na República que teria mais interesses em ver o vice de Lula assumir. O que é um tabuleiro muito impressionante. E eu acho que, como já reportamos no Clube MBL, e como a gente sabe dos bastidores da política no Congresso, existe por parte do PT uma paranoia muito forte de que Alexandre de Moraes possa vir futuramente a ter um papel num processo transitório para o Alckmin. O que é uma preocupação constante de todo petista. Ao mesmo tempo que no momento ele é o maior aliado contra seus adversários, ele pode muito bem vir a ser um grande inimigo para o PT no futuro.
Bem-vindo, Anderson. Muito Grande obrigado Anderson. aí por participar do Clube MBL. Dale, Deus Anderson. abençoe Entre o Anderson. você também, galera. Deus abençoe o Anderson. Exatamente. Você que não aguenta mais ver o país ser deixado na mão de Lula e de Bolsonaro, saiba que tem uma galera na linha de frente trabalhando para acabar com a desinformação e levar política de verdade para as pessoas. Portanto, entre no clube que além do acesso exclusivo a conteúdos maravilhosos, você vai estar ajudando a gente a chegar a mais pessoas. Clica nesse link e ajuda a gente.